E aí, meus irmãos, como é que vocês estão? Shalom a todos, que o nosso Criador venha abençoar a vida de cada um de vocês. E hoje, nesse vídeo aqui, eu quero fazer vocês refletirem acerca dos atributos e da soberania do nosso Criador, alinhados com o nosso propósito aqui nessa realidade. Hoje de manhã eu estava vendo uns vídeos em como que a realidade em muitos países que muitas pessoas passam é tão triste. É assim, é realmente algo triste de ver. A gente se compadece de ver como que tantas pessoas passam por sofrimentos. Estava vendo vídeos de pessoas que visitaram países como Burundi, lá na África, que, segundo alguns dados, é considerado o país mais pobre do mundo. Depois também estava vendo vídeos de uma pessoa que visitou o Bangladesh, que é um país que se localiza na Ásia, que também é um país pobre. Não como o Burundi, porque lá é outro nível, porém é um país também muito pobre. E ambos os vídeos me trouxeram a reflexão do nosso propósito aqui nessa terra e como que cada pessoa é colocada em uma situação diferente. E aí me veio em mente o seguinte questionamento que eu já fiz quando eu estava me deparando com um tema que eu já abordei aqui no meu canal, que é o tema da pré-existência, que para mim encaixa perfeitamente com esse entendimento, que é o seguinte: se o Criador é luz e nele não há trevas alguma, e ele não faz acepção de pessoas, mas julga cada um conforme o seu procedimento, como então cada pessoa aqui nessa realidade é posta em uma situação específica, se todos nós, em tese, estávamos debaixo da mesma condição, já que todos nós só passamos a existir nessa terra e estamos aqui porque herdamos a culpa do pecado de Adão. Se partirmos dessa premissa, onde cada pessoa é colocada em uma situação distinta, algumas com situações bem mais tranquilas e outras com situações bem mais adversas, então seria dizer que o Criador faz acepção de pessoas, que algumas pessoas ele faz com que sofra mais porque ele quer, porque ele é Deus e ele pode fazer o que quiser, enquanto que outras pessoas ele decide dar mais privilégios porque ele quer, porque ele é Deus e que ele faz o que quiser. Entende que se a gente se basear dessa premissa, nós não vamos compreender os atributos e a soberania do Criador e ainda o nosso propósito aqui nessa realidade? Entende que quando olhamos para todo mundo, quando olhamos para cada realidade das pessoas em específico, onde cada pessoa aqui é colocada em uma condição, em situações bem específicas, é necessário que a gente entenda que houve algo anterior, e é justamente isso que explica o porquê de cada pessoa ser colocada em uma situação diferente, porquê de algumas pessoas nascerem em lares praticamente miseráveis ou muito pobres, porquê de outras pessoas nascerem em lares tão ricos, porquê de algumas pessoas nascerem em lares onde a sua família professa a fé no Criador dos céus e da terra, e porquê que outras pessoas nascem em lares com religiões completamente diferentes, com adorações a outras divindades. Então entende que cada situação que a pessoa é colocada, isso indica aquilo que ela precisa fazer aqui nessa terra e indica inclusive o modo que ela procedeu lá na pré-existência. De uma forma ou outra sempre vai aludir a esse entendimento que houve algo anterior e isso fez com que parássemos aqui. E a real é essa: o fato de cada pessoa ser colocada em uma condição específica, algumas mais ricas e outras mais pobres, isso significa aquilo que ela mais falhou na pré-existência, aquilo que ela precisa corrigir aqui nessa realidade. Todos nós assinamos um contrato antes de virmos a essa terra. Inclusive também já assisti, já acompanhei vários relatos de EQM, não que a gente deve se basear cegamente e acreditar em todos os relatos que a gente vê na internet, mas eu já vi alguns relatos de pessoas que afirmaram que antes de vir a essa terra, elas assinaram um contrato, elas concordaram em participar disso aqui, e que isso aqui é como se fosse um grande curso, um grande teste, uma grande prova, onde se deve demonstrar a fidelidade ao Pai, onde se deve amar, onde se deve fazer o bem, onde se deve crescer e evoluir espiritualmente, e sempre fazer aquilo que é certo. Então todas essas visões mais coerentes, mais próximas do que realmente envolve a nossa realidade, indica que nós estamos aqui em um teste. E sim, as escrituras mencionam isso. E sobre o que eu falei das pessoas que nasceram e vivem em países onde a situação é muito mais crítica do que no Brasil, por exemplo, não estou aqui afirmando que essas pessoas são mais amaldiçoadas ou que são menos dignas do que outras pessoas que nasceram em países com condições mais favoráveis. Não necessariamente. Pode ser sim que muitas delas, elas enfrentam essa situação porque procederam mal no ato anterior.
Em outros casos, pode ser porque em meio a essa situação é que ela vai conseguir demonstrar fidelidade ao Criador. Entenda que jamais eu estou dizendo que se uma pessoa nascer em uma situação, por exemplo, de uma família rica, isso significa que ela é mais favorecida pelo Criador. Não necessariamente, porque a maioria das pessoas que nascem em lares ricos, elas tendem a se acomodarem na zona de conforto e não buscarem ao Criador, não buscarem a vida espiritual. Por quê? Porque justamente elas pensam que já tem de tudo e não é necessário mais nada. A maioria das pessoas que nascem em lares ricos, elas acabam tendo essa visão muito confortável, muito comodista da vida. E não buscam pela vida espiritual, muito pelo contrário, são totalmente apegadas às coisas dessa terra e acham que tudo se resume apenas na matéria. Então entende que é muito complexo a gente analisar a condição de cada um, mas é fato que sim, a miséria ela é sim uma maldição espiritual. Algo há de espiritual por trás da miséria, tanto é que em Salmos 37, o salmista vai falar que ele nunca conheceu uma descendência de justos que mendigasse o pão. Então é fato que existe algo espiritual ruim por trás da miséria. E em muitos desses países as pessoas acabam se envolvendo muito fortemente com feitiçaria, com outras coisas bem pesadas, com coisas que geram um juízo sério no mundo espiritual. Então eu creio que sim, algumas situações dessas, algumas dessas práticas de feitiçaria, de magia, levam a essas condições bem caóticas. Mas em outros casos, pode ser que o Criador coloca tal pessoa nessa condição porque ele sabe muito bem do coração dessa pessoa e sabe que essa pessoa, dessa maneira, é a melhor maneira que ela irá demonstrar a fé nele, entende? Mas acima de tudo, independentemente das condições que nós somos postos aqui nessa realidade, aqui nesse mundo, nós devemos primeiramente agradecer ao Pai por absolutamente tudo. Ao ver essas realidades em outros países, eu comecei a meditar de como que nós devemos ser gratos por tudo que a gente tem. Por exemplo, para mim nunca faltou as coisas básicas do dia a dia. Para outras pessoas já podem ter faltado, inclusive pessoas que hoje têm internet, que algumas pessoas mudaram a sua realidade, não é mesmo? Então assim, para mim nunca faltou nada e eu dou glórias ao Pai por tudo isso, pois é tudo pelo mérito dele, é tudo pela capacitação dele, porque nem todas as pessoas têm o mesmo privilégio, entende? Eu confesso que eu não sei como eu procedi lá, mas algum propósito, algum motivo tem para o Criador me colocar nessa condição. Talvez ele tenha visto que nessa condição foi a melhor condição para eu me aproximar dele, para eu servi-lo, enquanto que outras pessoas ele sabe muito bem que numa condição mais desfavorável, elas irão encontrar o refúgio nele. E raríssimas são as pessoas que numa condição mais confortável e mais favorável, nessa terra, com muitas riquezas, com muito luxo, vão buscar o Criador, porque a grande maioria tende a não buscar. Por isso que é sempre importante nós termos uma visão muito equilibrada e ao mesmo tempo sempre expandir a nossa consciência para analisar a soberania e a justiça do Criador como um todo, pois tudo é muito complexo. Entende a reflexão que eu quero trazer aqui? O ponto é que em tudo nós devemos dar graça. Se você tem água para beber, se você tem comida para comer, se você tem uma casa favorável, confortável, se você tem cama, se você tem família, se você tem recursos, se você tem acesso ao conhecimento, dê graças, dê glórias ao Criador. Pois nem todos têm o mesmo privilégio do que você. Muitas pessoas estão carecendo, estão perecendo de fome, estão perecendo de sede. E você não faz ideia do tanto de pessoa que passa por essa situação. Eu não faço ideia. Então entende como que em tudo nós devemos agradecer ao Criador e sempre entender que tudo que Ele faz é para o nosso melhor, mas ao mesmo tempo todos nós estamos aqui colhendo aquilo que um dia a gente plantou e que não há nada que a gente esteja passando sem que antes a gente tenha plantado. Tudo é resultado da nossa liberdade de escolha, do nosso livre-arbítrio. Então jamais atribua a situação caótica e adversa do mundo ao Criador. Ele não tem culpa de nada disso. Tudo isso é consequência da rebeldia, do apartamento das pessoas em relação à vontade do Pai Celestial. E Ele permite sim que todos nós colhamos aquilo que a gente plante, porque a lei da semeadura é infalível, não tem como a gente colher aquilo que a gente não plantou, a gente vai colher exatamente aquilo que a gente plantou, e mesmo que a gente tenha plantado muitas coisas ruins, muitos pecados, o Criador nos dá a chance de salvação através de Yeshua, através de Jesus Cristo. Por isso que Ele é muito compassivo, muito misericordioso, muito longânimo, muito justo, muito paciente, muito amoroso, porque se fosse só pela justiça, todos nós merecíamos a condenação. Então entende que
ao meditarmos sobre a nossa vida, ao meditarmos sobre o que envolve a realidade neste mundo, sempre nós devemos dar graças ao Criador, sempre devemos agradecer a Ele, pois se não fosse o amor e a misericórdia dele, todos nós estaríamos destinados à condenação, e mesmo que em certos países e mesmo que em certas situações acontece o pior com essas pessoas, em tudo nós devemos dar graças porque tudo faz parte dos propósitos do Pai. Em muitos casos a pessoa está apenas colhendo aquilo que ela plantou. Em muitos casos colhendo aquilo que ela plantou desde a pré-existência, desde o ato anterior, desde a vida pré-mortal. Então, meus irmãos, não há trevas, não há injustiça no Criador. Não tem essa do Criador fazer acepção de pessoas, fazer acepção de filhos. As menções nas Escrituras são muito claras. Ele julga cada um conforme o seu procedimento. Então, o fato de cada pessoa ser colocada aqui nesse mundo em uma condição específica, isso significa o modo como cada um procedeu na pré-existência. E pode ter certeza que as situações adversas que passamos é consequência dos erros que nós cometemos e das áreas que mais nós precisamos trabalhar em nossas vidas. Essa é a consequência natural. Então tem pessoas que precisam trabalhar mais a paciência, outras pessoas precisam trabalhar mais o posicionamento por terem sido mais omissas, outras pessoas precisam trabalhar mais o amor, outras pessoas precisam trabalhar mais a humildade, outras pessoas precisam trabalhar mais a mansidão e por aí vai. Cada pessoa precisa trabalhar uma área específica porque na pré-existência, no ato anterior, tal pessoa falhou nessa área específica. E com certeza a área em que temos mais problemas em nossas vidas é resultado da área que mais falhamos no ato anterior. Então fica aqui essa reflexão. Jamais atribua trevas ou injustiça no Criador. A desigualdade nesse mundo é consequência da rebeldia das próprias pessoas e também dos próprios seres caídos que comandam essa dimensão. Já que duvidamos entre o Criador e Satanás, o Criador permite que estejamos temporariamente no reino de Satanás, para que a gente presencie tudo, para que todos os seres que duvidaram presenciem tanto o reino do Criador quanto o reino de Satanás, e para que tudo seja posto à prova, para que a justiça, o amor e a misericórdia do Pai sejam postos à prova e que todos reconheçam que Ele é o justo, que Ele é o Criador, e é só nele que nós devemos confiar, através de Yeshua, através de Jesus, o Messias que pagou o preço de redenção por todos nós. Mas é isso, foi essa reflexão que eu queria trazer aqui, e acima de tudo, independentemente de como você procedeu lá, busque o refúgio no Pai, peça ajuda a Ele, porque é só Ele que pode lhe amparar. E quanto mais você vive intimidade com o Criador, quanto mais você anda com Ele, provavelmente mais Ele irá te revelar o que aconteceu, por que você está aqui, quem realmente você é. Então aumente a sua intimidade com o Criador se você tem tais dúvidas, pois tudo será esclarecido. Haverá um dia que tudo será plenamente esclarecido, mas enquanto isso, nós estamos aqui convivendo com nossas limitações e entendendo que devemos viver pela fé, pelo amor, e esse amor ao Criador e também ao nosso próximo. É isso, shalom a todos e que o nosso Criador Yahweh, o eterno e soberano Elohim, venha nos abençoar.